Bom dia. Hoje é dia 11 de maio de 2026. Eu me chamo Gisele e estou aqui para fazer a leitura do contexto do índice. Já vou pedindo para você, se você gostar dos nossos vídeos, favor dar o seu like para que a gente possa também atingir outras pessoas que gostariam de ter esse conteúdo. Então, vamos lá. Hoje é segunda-feira e nós vamos analisar aqui o gráfico do diário, tá? Do índice. Nós percebemos que aqui no diário do índice, nós temos aqui o que se chama de uma mamãe grávida. Mamãe grávida geralmente é uma figura de reversão de movimento. Tá vendo que aqui também aconteceu, ó? Só que lá em cima, né? Então, ele não tem muito contexto lá em cima. Porém, eu tenho, quando eu formo uma mamãe grávida, eu tenho aqui um inside bar. O que é um inside bar? É um candle dentro do outro. Se eu tenho um candle dentro do outro, eu não tenho viés diário, certo? Então, aqui eu preciso ter bastante cautela. E está num ponto bem interessante, certo? Vamos lá. Vamos fechar um pouquinho. E aí a gente vai perceber aqui, vamos pegar a FIBO, certo? Desse fundo, nesse topo aqui em cima, ele chegou no 23%, certo? Então, ele pode daqui vir querer buscar esta região aqui, ó, do 76, 78. E além de eu ter o FIBO aqui, eu também tenho uma região bastante interessante, onde eu tenho um Fair Value Gap e também tenho uma Order Block, tá? Isso são vários pontos, pode ser que nós venhamos a ter um swing, certo? Porém, para o diário, que a gente faz day trade, nós precisamos olhar tempos gráficos menores, né? E aí, nós vamos perceber aqui, ó, que nós fizemos depois desta pernada aqui, nós fizemos um pivô de baixa. Ele rompeu aqui, tá? Se você for considerar que ele pode vir buscar regiões mais aqui embaixo, tá? Nós vamos traçar aqui, desse topo aqui, nesse fundo aqui, tá? Nós temos o primeiro alvo nesta região, que vai coincidir com esse pavio aqui, ó, certo? Esse fundo é um fundo protegido, certo? Se romper aqui, consistente, ele vai vir buscar novas regiões mais aqui para baixo, tá? Ele vai vir buscar, ó, tá vendo? Aqui eu tenho liquidez, ó. Então, se ele romper consistente aqui, tá? Ele pode romper consistente para fechar esse Fair Value Gap, tá? Como ele pode vir buscar esta liquidez que ele formou aqui. Também isso para swing trade. Então, aqui seria o nosso primeiro alvo, aqui seria o nosso segundo alvo, certo? Então, além da projeção de FIBO, eu tenho regiões de interesse aqui, beleza? Então, vamos lá. Para o dia de hoje, tá? Ele veio, ó, ele abriu aqui sexta-feira e ele tocou esse fundo aqui. Aqui nós tínhamos a média de 20 dos 60 minutos, certo? Ele veio, tocou e desceu. Quer ver? Ó? Vamos lá nas médias. Eu estou no diário. Ele tocou a média de 80 exponencial também. Vamos pôr no 60. Ó, ele veio, tocou esse fundo rompido, tocou a média de 60 e desceu. Tá vendo que a média de 60, ela tá, ó, bem para baixo? Então, isso aqui é uma linha de tendência de baixa. Porém, esse último candle aqui rompeu, tá? E segurou onde? Na média de 9 dos 60. Mas nós não podemos esquecer que nós temos aqui, ó, liquidez formada.
Se eu tenho liquidez formada, provavelmente ele vai vir buscar essa liquidez para levar em algum ponto. Eu tenho esse ponto aqui que ele pode segurar e eu tenho essa região aqui que ele pode segurar. Ah, mas o que que eu vou fazer, tá? Nos 5 minutos ou no 15, vou pôr no 5, tá? Eu preciso, para ele subir, vamos tirar, eu não gosto de usar média no meu gráfico. Só coloco as médias para vocês verem que, além da leitura do contexto, a gente pode também juntar com as médias, tá? Quem gosta muito de média pode fazer isso também. Então, veja bem, nós temos aqui esta liquidez formada aqui. Eu só vou comprar se ele romper esse topo aqui. Por quê? Quando ele romper esse topo aqui, ele vai dizer para mim que ele mudou a característica de baixa desse canal aqui para uma característica de alta, tá? Para ir buscar o quê? Ou esse ponto aqui, ou esse ponto aqui em cima. Aí eu vou aguardar ele voltar numa região de interesse que eu ainda não tenho ela formada aqui, porque eu preciso que essa pernada aqui termine de ser formada. Vou procurar por um ponto de compra e vou tentar trazer ou até aqui ou até aqui, tá? Ah, mas ele não fez isso, tá? Ele veio e rompeu este fundo aqui. Lembrando que, ó, eu tenho toda essa liquidez aqui formada. Então, ele pode vir sim romper esse fundo aqui para vir buscar níveis mais aqui embaixo. Por quê? Porque enquanto ele não romper aqui, ó, tá? Ele pode ficar fazendo isso aqui, ó. Topo, fundo, topo. Aí ele fez um fundo aqui, fez um topo, fez um fundo. Aqui pode ser que ele faça um topo, porque ele veio buscar aqui, ó, um Fair Value Gap dos 5 minutos e volte a fazer um novo fundo e continue fazendo esse tipo de movimento, certo? Então, por isso que para comprar eu preciso que ele rompa aqui, tá? E aí, nesta região aqui, se ele romper aqui, a gente vai procurar por uma venda, tá? A gente procura por uma venda. Se ele romper aqui embaixo, então ele vai para cá. Na hora que ele voltar, também a pernada não está formada. Eu vou precisar analisar novamente para ver um ponto de interesse aqui. Eu vou tentar vender para, quem sabe, trazer até esta região aqui. Vamos lá? Desse ponto, vamos supor que ele rompeu mais ou menos aqui. Até aqui são 1.400 pontos, certo? Agora, se eu pegar ele para subir, vamos supor, mais ou menos aqui, nessa região, até aqui são 2.500 e até aqui são 1.700 pontos. São muitos pontos para o índice, tá? Então, é isso que nós vamos fazer no dia de hoje. Lembrando que, ó, eu tenho alvo aqui, tá? Se nós formos no diário, vamos voltar lá. Eu tenho esse alvo aqui. Então, ele pode sim, eu posso tentar trazer ele aqui. Esse laranja aqui, ele é um gapzinho que foi formado, certo? Aqui é um gap do semanal. Quando tem o gap, eu gosto que ele feche abaixo, tá? Abaixo do gap. Vamos colocar aqui, ó. Opa. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui para mim é um gap, ó. Então, aqui tem pavio, pavio, pavio e aqui também tem pavio, certo? Então, eu gostaria que ele fechasse abaixo, para fechar esse gapzinho aqui. Aqui, ó, também é um gap do semanal. Então, se ele subir, eu gostaria que ele viesse fechar aqui em cima, certo? Mas vamos aguardar. O semanal está me dando uma expectativa de rompimento da máxima do semanal. Então, seria aqui, certo? Então, vamos ficar de olho para ver que tipo de movimento ele vai fazer, certo? Vamos aguardar. Então, para hoje,
eu vou olhar os 5 minutos. Lembrando que ele rompeu a linha de tendência de baixa, porém, ele não rompeu esse topo e ele parou exatamente fechando esse Fair Value Gap pequeno dos 5 minutos. Tá? Então, para comprar, vamos esperar romper aqui. Para vender, vamos esperar romper aqui. Porque se você observar também, ó, ele veio, fez um inducement, voltou. Aí ele veio aqui e rompeu esse topinho aqui, ó. Aí ele voltou e testou essa região aqui, ó. E subiu, porém parou aqui, ó. Nesse Fair Value Gap aqui. Então, ele precisa romper aqui para subir e ele precisa romper aqui para continuar caindo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tenham uma ótima semana, ótimas operações e sempre focando na nossa disciplina.